Olá, sejam bem-vindos a mais um webinar da iProcess, onde hoje vamos conversar sobre o que a automação de processos pode fazer pela sua organização. Meu nome é Eduardo Brito, sou o diretor da iProcess e vou ter o prazer de estar apresentando esse webinar hoje aqui com vocês. A iProcess, para quem não conhece, é uma empresa especializada em soluções de gestão de processos e tecnologias que habilitem a área de BPM, de gestão por processos, SOA, arquitetura orientada a serviços, e ECM, gestão de conteúdo. A iProcess tem 16 anos dedicados a soluções de BPM e SOA, é uma das consultorias mais premiadas no Brasil em soluções e inovação na automação de processos, tendo ao longo desses anos centenas de processos já modelados, otimizados e automatizados pelo nosso time. Meu nome é Eduardo Brito, eu sou diretor da iProcess, trabalho há mais de 18 anos na área de processos, tenho formação em ciências da computação, tendo feito mestrado na área de workflow na época. Sou professor de MBA em gestão de processos pelo Senac de Santa Catarina e também em algumas universidades como Unicinos, no Rio Grande do Sul, além de ser instrutor do curso preparatório do Bootcamp da BPMP nas disciplinas de modelagem e automação. Tenho algumas certificações na área de processos, particularmente da BPMP e da OSEB, na área de documentos e na área de projetos, e participei ativamente das soluções que foram premiadas pela iProcess. Convido vocês a conhecerem um pouco mais sobre nós e alguns outros webinars e artigos que nós temos publicados nas nossas páginas, visitando o site da iProcess e conhecendo no Portal do Conhecimento esses novos vídeos que nós temos disponíveis, conhecendo também o nosso blog, onde tem muitos artigos, muitas informações interessantes para serem consumidas a respeito de BPM, SOA e gestão de conteúdo, e também a nossa unidade de educação, a iProcess Education, onde vocês vão encontrar diversos cursos conceituais e aplicados à disciplina de gestão de processos e BPM. No nosso webinar de hoje, nós vamos falar sobre automação de processos e os benefícios que elas trazem para a organização. Vamos começar explicando o que é uma automação de processo, como que nós fazemos, desde a etapa de modelagem até a etapa de execução, uma preparação de um processo para ser automatizado. E a partir disso e desse entendimento nivelado, eu vou apresentar para vocês alguns ganhos típicos que as empresas costumam buscar quando pensam em automação de processos. Quando nós falamos em automação com soluções de BPMS, ou seja, de sistemas de automação de BPM, nós falamos basicamente de 4 grandes etapas. A etapa de modelagem, a etapa de configuração e automação do processo modelado, a execução desse processo pelos atores e a medição dos resultados alcançados. A primeira etapa de modelagem é a etapa em que a organização vai buscar conhecer o seu processo, entender como ele funciona, quais atividades compõem esse processo e quem faz cada atividade. É uma etapa típica do que os analistas de processos, analistas da qualidade trabalham nas organizações a partir de iniciativas de escritório de processos ou das áreas de tecnologia ou de qualquer outra área que precise conhecer como é o funcionamento de um processo. A modelagem além depende de existir ou não uma iniciativa de automação, mas ela é um passo obrigatório para que a gente possa seguir para a próxima etapa, que é a automação de um processo. Na automação, aquele processo que foi modelado a nível de negócio, ele começa a ficar um pouquinho mais detalhado, ele fica um pouco mais complexo. Por quê? No momento que nós temos que ensinar um sistema, temos que ensinar um BPMS a executar um processo, uma série de informações devem ser passadas e configuradas nesse sistema, de modo que o BPMS possa tomar todas as decisões sozinhas sobre a orquestração e a execução desse processo. Um processo automatizado, ele deixa de ser responsabilidade das pessoas fazer o trâmite das atividades entre elas, e essa responsabilidade de tramitar o processo entre as diversas atividades passa a ser do motor do processo. E por isso acaba sendo necessário um detalhamento muito maior sobre quais atividades devem ser feitas, quais são todos os caminhos possíveis, quais são as exceções existentes e o que eu posso fazer a mais nesse processo. Coisa que nós vamos ver logo em seguida quando formos falar dos benefícios da automação. Então a primeira etapa
numa automação de processos é fazer a transformação do modelo to be ou do modelo as is do meu processo a nível de negócio para o que eu chamo de um modelo to do ou modelo to run, que seria um modelo preparado para ser entregue, para ser desenvolvido numa ferramenta de automação. A partir disso, automatizar o processo num BPMS, basicamente, é fazer uma configuração de cada uma das atividades de modo a ensinar o motor do processo sobre como ele deve executar essa atividade. Nesse sentido, cada tipo de atividade vai ter uma configuração diferente. Uma atividade humana vai ter uma configuração diferente de uma atividade automática, que vai ter uma configuração diferente de uma atividade de envio ou recebimento, e assim por diante. E eu vou aqui rapidamente exemplificar para vocês configurações típicas que nós temos de atividades dentro de um motor de processo. O primeiro exemplo é uma atividade humana. A atividade humana é aquela que vai para um ator, para uma pessoa, para que ela faça alguma coisa no processo. E para que essa pessoa faça alguma coisa, ela deve receber informações e possivelmente ao final da atividade ela deve devolver essas informações ao processo. E por isso existe o conceito de interface. As pessoas fazem interação com o processo e com o motor do processo através de uma interface, normalmente representada por um formulário. Então, toda atividade humana tem atrelado a si um formulário e muitos motores de processo, muitos BPMS têm então um editor de formulários ou alguma forma de você definir a interface de comunicação entre as pessoas e o processo automatizado. Além disso, eu tenho que ensinar o meu motor uma série de outras coisas para que essa atividade humana possa ser executada. Eu tenho, por exemplo, que ensinar a ele quem são as pessoas que vão receber essa atividade. Quais são as regras de negócio que definem os atores da organização que estão habilitados a executar essa atividade. Eu vou também indicar quais são as ações que essa pessoa vai poder fazer. Eu vou dar um título para essa atividade, porque essa atividade vai aparecer para o meu ator numa lista de trabalho, onde ele vai identificar a atividade através desse título. Eu vou colocar uma série de instruções para orientar o meu ator sobre como a atividade deve ser executada. Eu devo colocar uma data de vencimento e alguma ação que deve ser executada caso esse vencimento ocorra. Eu vou definir também, por exemplo, a prioridade da minha atividade, se ela tem uma prioridade baixa, média ou alta, de modo a orientar as pessoas sobre o que deve ser feito primeiro, entre outras informações que eu posso configurar no meu motor de processo. Já numa atividade automática, eu tenho que mostrar para o meu motor, para o meu BPMS, qual é o sistema que deve ser executado e qual a funcionalidade, qual o serviço nesse sistema que deve ser ativado. Por isso eu vou indicar qual o serviço onde está o serviço que deve ser executado quando aquela atividade automática for habilitada, e eu vou também informar quais são as informações, os parâmetros que devem ser passados para esse serviço e quais parâmetros devem ser retornados, vão ser devolvidos desse serviço. Uma outra situação típica de uma configuração de automação são os gateways, onde eu devo ensinar o meu motor sobre qual caminho ele deve tomar. O gateway normalmente tem mais de um resultado, ele pode ter mais de uma possibilidade de transição. E eu tenho que mostrar para cada uma das transições quais são as regras de negócio que devem ser seguidas para verificar se efetivamente aquela transição deve ou não deve ser habilitada no momento da execução. A partir do momento que eu configuro esses três elementos e vários outros que eu não cheguei a demonstrar aqui nessa apresentação, eu vou para a terceira etapa. A partir do momento que eu tenho meu processo modelado e configurado no BPMS, eu estou pronto para executar esse processo. E a execução desse processo, ela inicia com algum evento, alguma coisa que dispara o meu processo dentro do meu motor de processos. Eu tenho várias formas de começar um novo processo. Eu posso, por exemplo, começar um processo preenchendo um formulário, onde eu vou colocar os dados de entrada que devem ser informados para que eu possa iniciar o processo. Mas existem outras formas, como por exemplo, eu poderia ter um serviço disponibilizado para que, ao invés do meu processo ser iniciado por uma pessoa,
ele pudesse ser iniciado por um sistema, de forma automática. Eu poderia configurar também que a chegada de um e-mail dispara um processo, ou que um evento no banco de dados também poderia disparar esse processo. Então eu tenho várias formas de iniciar o meu processo. A partir do momento que eu inicio o processo, as atividades começam a ser executadas. E aí, sempre que o BPMS chega numa atividade humana, ele vai identificar as pessoas que vão fazer aquela atividade e vai disponibilizar a atividade daquele processo na lista de trabalho dessas pessoas. A lista de trabalho é como se fosse a caixa de entrada do processo. Ela funciona como todas as minhas pendências, onde eu posso consultar as pendências que eu tenho no momento, selecionar uma atividade e consultar os dados dessa atividade para poder tomar a minha decisão, fazer as ações que estão sendo solicitadas e dar andamento ao processo. É interessante notar que na minha lista de trabalho eu tenho uma série de funções para poder organizar as minhas atividades. Eu posso ver as atividades organizadas por prioridade, quais são as de alta prioridade, quais são as de baixa ou média prioridade. Ou por data de vencimento, verificando quais são as atividades que vencem hoje, que já estão vencidas ou que vão vencer daqui a uma semana. Posso também consultar as atividades por grupos. Eu posso participar de vários grupos que recebem conjuntos de atividades. Então eu tenho um rol muito rico de possibilidades de consulta e de navegação nas minhas atividades pendentes através da lista de trabalho. E basicamente é isso que o motor do processo faz ao longo da execução. Ele faz o que a gente chama de orquestração do processo. Ele vai executando o processo, identificando as atividades humanas, quem deve executá-las e para quais listas de trabalho as atividades devem ser enviadas. Nas atividades automáticas, ele chama os sistemas que têm as funcionalidades desejadas para poder efetivar a ação esperada. Ele faz comunicações através de envio de mensagens, ou seja, o BPMS ele é responsável por tomar as ações de cada uma das atividades de modo a concluir o processo dentro do desenho e da expectativa esperada. E finalmente, para falar um pouco da última etapa da medição, todas as informações de execução do meu processo vão gerando uma base de dados muito importante, porque todas as atividades executadas, elas são logadas no meu BPMS. São logadas onde eu tenho a informação de quem fez cada atividade, quando a atividade foi iniciada, quando ela foi finalizada, quais atividades estão abertas no momento, quantas estão pendentes, quantas estão atrasadas. Então isso me dá uma capacidade de ter um conjunto muito grande de indicadores em tempo real e também de informações a respeito do que está acontecendo atualmente no meu processo. Quais atividades estão atrasadas, quem tem o melhor e quem tem o pior desempenho, quais indicadores estão ou não estão dentro dos níveis desejados. E com isso eu posso tomar decisões da minha operação em tempo real, fazendo o acompanhamento dos indicadores do meu processo. Uma vez que nós entendemos o que é a automação de processos, vem a pergunta que é o tema desse webinar. O que a automação pode fazer pelos meus processos de negócio? O que eu posso ter de ganhos pensando em automação dos meus processos? E basicamente eu posso falar para vocês que a automação de processos traz benefícios em 3 grandes pilares, que são perseguidos pelas pessoas quando pensam em usar um BPMS em seus processos. O primeiro, que eu vou chamar de aumento de eficiência, de poder fazer mais com menos ou trabalhar com meus processos em prazos menores. O segundo, que eu vou chamar de conformidade e transparência, que permite que eu garanta que os meus processos vão ser executados conforme foram previstos e que tudo que é feito pode ser consultado e acompanhado. E o terceiro, que é a melhoria contínua, que é a capacidade de avaliar todas as informações geradas a respeito dos meus processos e, a partir disso, tomar decisões em tempo real sobre como eu posso fazer os meus processos serem cada vez mais eficientes e trabalhar melhorias nesses processos. Um ponto-chave para a gente começar falando de eficiência é o fator humano. Na verdade, as pessoas trazem
um grau de variabilidade muito grande aos nossos processos e trazem também uma série de variáveis que têm que ser avaliadas, têm que ser acompanhadas e na qual a automação nos ajuda a controlar ou eliminar alguns efeitos nocivos dessas variáveis. Vou falar rapidamente de alguns casos típicos que o fator humano traz de complexidade ou de problemas para os processos. O primeiro diz respeito ao tempo. As pessoas não são instantâneas. Elas demoram para fazer as atividades. Na verdade, elas demoram 2 vezes quando a gente pensa em tempo de processo ou tempo das atividades. O primeiro tempo é o tempo de espera. Porque o fato de eu ter uma atividade pronta para ser iniciada não quer dizer que aquela pessoa responsável por aquela atividade vai começar aquela atividade naquele exato momento. Ela vai ter possivelmente outras prioridades, outras coisas que ela está fazendo, e aquela atividade vai aguardar 5 minutos, 1 hora, 2 horas, 5 dias, até que aquela pessoa, até que o ator tenha disponibilidade para fazer a atividade. E isso aí a gente chama de tempo de espera. O segundo tempo é o tempo de execução, que é o tempo que o ator demora para executar a atividade. O tempo de execução, ele não necessariamente é igual ao esforço, porque pode ser que eu precise de um tempo maior, porque eu tenho que esperar alguma coisa ficar pronta, e o meu esforço seja relativamente menor. Mas o fato é que toda atividade vai demorar entre 1 segundo, 1 minuto, 10 minutos, 5 horas, mas vai demorar um tempo para ser executada, que é o tempo de processamento pela pessoa, de entender a atividade, fazer o que é esperado sobre ela e retornar com essa informação ao processo. Uma outra variável muito importante do fator humano é a questão de capacitação. O processo, as atividades exigem que as pessoas estejam preparadas para fazê-las, e muitas vezes essas pessoas não têm a capacitação adequada, ou porque não estão com o perfil adequado para fazer a atividade, ou porque não estão preparadas, ou porque não foram treinadas adequadamente, mas o fato é que falhas de capacitação trazem problemas para o meu processo. Faz com que o processo possa demorar mais tempo, ou faz com que o processo possa ter uma série de erros que vá depois atrapalhar a execução futura do meu processo. E é por isso que nós temos aqui o terceiro elemento do fator humano, que são os erros. As pessoas podem cometer erros. Os erros eles podem ser tanto devido à falta de capacitação, como também a diversos outros fatores, como, por exemplo, falta de atenção, entendimento equivocado do que deve ser feito, algum problema de motivação e assim por diante. E os erros trazem como consequência a variação. A variação faz com que um mesmo processo com as mesmas entradas tenha resultados diferentes. Evidentemente que isso não é algo desejado. Dentro de um elemento de padronização e de um processo, se espera que sempre que nós tenhamos a mesma entrada, nós tenhamos como consequência a mesma saída. Mas muitas vezes o fator humano faz com que isso não seja uma realidade. E o resultado disso tudo, dos erros, da variação, da falta de capacitação, acaba sendo o retrabalho. Ou seja, eu fiz alguma coisa equivocada, eu segui com o meu processo adiante, espera-se que em algum momento se identifique que realmente houve um problema e que tenha que se voltar atrás para poder corrigir o que foi feito de uma forma incorreta. Isso tudo está muito ligado também a questões de motivação, porque as pessoas têm desempenhos diferentes por características pessoais e também por características do seu momento. Tem dias que as pessoas estão mais motivadas e fazem as atividades com muito mais agilidade, muito mais perfeição, muito mais atenção, enquanto que alguns outros dias elas fazem com mais problemas, mais erros, ou até mesmo não conseguem fazer as suas atividades. E isso tudo acaba gerando uma série de problemas e uma série de variáveis que certamente atrapalham o desempenho dos nossos processos. Para ajudar as organizações a tratarem todas essas questões, então, a automação de processo traz uma série de funcionalidades e de ganhos. Uma delas é o que a gente chama de priorização, ou seja, identificar o que é mais importante a ser realizado. As pessoas normalmente até acham, ou pensam, ou sabem o que é mais importante, mas será que aquilo que elas entendem que é mais importante para ser realizado
é realmente aquilo que a organização entende como mais importante? E será que elas efetivamente vão fazer primeiro o que é mais importante? Ou elas vão fazer aquilo que é mais confortável, que elas estão a fim de fazer, aquilo que é mais fácil de ser feito, né? Como que a gente traz uma orientação para as pessoas para garantir que está muito claro para cada pessoa, ao fazer as suas atividades, o que é mais importante para a organização? Dentro de uma automação de processo, eu consigo definir a prioridade da minha atividade. Eu defino isso por características da própria atividade. Eu posso definir que uma determinada atividade de um processo, ela sempre vai ser importante. Por características do meu negócio, eu posso definir, por exemplo, que num processo de análise de crédito, um empréstimo de 5 mil reais, ele tem uma prioridade menor do que um empréstimo de 100 mil reais. E aí, as pessoas recebem as suas atividades, o seu trabalho e a indicação do que deve ser feito primeiro de acordo com essas regras. Ou eu posso ter uma prioridade dinâmica, principalmente quando eu tenho informações ou tenho questões no meu processo que vão alterando à medida do tempo. Por exemplo, o meu processo tem algum SLA que deve ser cumprido, e à medida que algumas instâncias chegam próximo desse SLA, as atividades dessas instâncias acabam ganhando maior prioridade para que as pessoas façam essas atividades primeiro e dessa forma eu não perca o prazo acertado. A forma como isso tudo se concretiza é através da lista de trabalho, onde eu consigo organizar as minhas atividades vendo quais são as atividades de prioridade mais elevada. E assim eu consigo orientar os meus colaboradores a fazer primeiro aquilo que é mais importante para a organização. Um segundo ganho que o motor de processo, o BPMS, traz para a organização é garantir que a pessoa certa vai fazer o trabalho na hora certa. Na verdade, esse é um dos grandes desafios em trabalhar com processo, que é garantir que a pessoa correta vai estar fazendo a atividade adequada. E aí, quando nós fazemos uma configuração, como nós definimos as atividades humanas do meu processo, uma das coisas que eu devo parametrizar é quem são as pessoas que devem receber aquela atividade. Eu tenho várias formas de organizar isso. Eu posso organizar isso dizendo que somente uma determinada pessoa deve fazer a atividade. Por exemplo, eu tenho uma atividade de aprovação, e essa aprovação deve ser feita pelo meu gestor. Então, somente o meu gestor vai poder fazer aquela atividade, e essa atividade não vai ser compartilhada entre outras pessoas. E o motor de processo me garante que efetivamente será o gestor ou o meu gestor quem vai receber aquela atividade para fazer. Uma segunda possibilidade é eu ter uma lista compartilhada, onde eu tenho um grupo de pessoas que compartilham essa lista e compartilham atividades que são atribuídas a essa lista, de modo que todas as atividades que caem na lista vão para todas as pessoas e aquela que pegar primeiro a atividade fica como responsável pela sua execução. Isso garante uma distribuição melhor da atividade, porque eu consigo dar visibilidade da mesma para várias pessoas, inclusive trabalhando com questões de prioridade da atividade em relação a esse conjunto de pessoas habilitadas. Eu ainda posso trabalhar com uma ideia de ordenação, então é muito parecida com a lista compartilhada, mas em vez de mandar a atividade para todo mundo, eu mando, por exemplo, de forma ordenada. Primeiro para a pessoa A, depois para B, depois para C, a quarta atividade para A novamente e assim por diante. Ou ainda, eu posso trabalhar com a pessoa mais livre, ou seja, dizer para o BPMS que existe um conjunto de pessoas que podem fazer aquela atividade, mas como essa atividade ela é muito importante ou ela é priorizada, ele deve mandar essa atividade para a pessoa dentro desse conjunto de pessoas habilitadas que está com menos atividades pendentes ou que, por exemplo, é a pessoa mais eficiente do grupo. Então, por que isso aumenta a eficiência, né? Porque à medida que eu tenho essas regras claras de como atribuir o meu trabalho, eu vou evitar equívocos na distribuição das minhas atividades, eu vou garantir assertividade na pessoa adequada e eu vou garantir mecanismos de distribuir a minha atividade para as pessoas que vão ter condições de fazer a atividade o mais rápido possível, de modo a dar agilidade ao meu processo. Outro ponto importante é o que eu poderia chamar de digitalização dos processos. Evidentemente que um processo que roda no BPMS é um processo digital.
ele roda numa plataforma eletrônica. Antigamente, a plataforma eletrônica de execução típica de processos era basicamente um notebook. Eu tinha que ter um browser ou um programa instalado no meu notebook, e aí através desse browser do programa, sentado na frente do notebook ou do meu computador, eu poderia executar aquela atividade. Hoje em dia, eu consigo ter atividades no meu processo em dispositivos móveis, sejam eles celulares ou tablets. E de acordo com as características da atividade, eu consigo fazer a atividade em qualquer momento, em qualquer lugar. Nós temos um caso de um cliente que tinha uma atividade, um processo de aprovação de investimento que demorava em média 60 dias para ser executado. Por que tanto tempo? Porque as pessoas que faziam essas atividades, esse processo, eram todos da alta direção dessa organização. E por isso eram pessoas que ficavam muito pouco tempo na sua sala, na sua mesa, passavam mais tempo viajando, em reuniões, e por isso raramente conseguiam estar disponíveis para fazer a atividade. À medida que a gente levou esse processo para o celular, essas pessoas, esses avaliadores, puderam começar a consultar a atividade no seu celular quando estava no trânsito, quando estava na espera de uma reunião, quando estava aguardando para embarcar em um avião. E com isso, com um conjunto de informações bastante completo, eles começaram a fazer as atividades pelo celular, despachar e inclusive consultar o andamento desses processos. Então isso é um ponto fundamental, porque isso é um ponto de muita agilidade, de muita aplicação nos dias de hoje, e que numa plataforma de automação é basicamente uma coisa instantânea, porque os produtos de automação normalmente disponibilizam um ambiente para a execução dos seus processos, tanto num computador como também no dispositivo móvel. De forma semelhante, a gente pode pensar num tablet, né? Quando nós temos atividades cujas características exigem uma entrada maior de dados, ou uma leitura maior de informações, ou eu preciso fazer alguma ação em campo, né? Estando na rua, e essa ação ela tem que ser feita e processada o mais rápido possível. E aí, nesse sentido, o tablet me ajuda porque ele é a junção de um dispositivo de maior interface, de leitura e de interação, com a mobilidade que o celular também traz. Então, de acordo com a necessidade do meu processo, eu vou trabalhar com um dos dois dispositivos. Nós já fizemos várias automações de processos em que houve um grande ganho em trazer um tablet para determinados perfis, para determinados atores, para que eles pudessem fazer em campo as suas atividades, e com isso fazer com que processos que às vezes tinham que demorar 1 ou 2 dias para que esse ator fizesse a sua atividade fora da empresa e depois só no dia seguinte fosse imputar as informações de resultado, com o tablet ele consegue fazer isso em tempo real, quando está fazendo efetivamente a sua atividade fora da empresa, e já dá andamento a esse processo. Um outro ponto crucial da automação de processos é a substituição de atividades humanas por atividades automáticas. Isso é muito importante porque traz muita agilidade ao processo. Na iProcess a gente costuma dizer que toda atividade humana que tem um caráter repetitivo, que tem um caráter que a gente chamaria, por exemplo, de receita de bolo, ou seja, um passo a passo que deve ser executado para que a atividade seja concluída, é uma atividade candidata a ser automatizada. Por exemplo, essa atividade de emitir cotação do pedido de compra tem como a to-do list fazer a consulta do fornecedor cadastrado para fornecer o material solicitado, redigir para esses fornecedores um documento de cotação e aí, uma vez redigido, mandar esse documento de pedido de cotação por e-mail para os fornecedores. São atividades repetitivas, são atividades que podem ser todas automatizadas por diversas atividades automáticas. Eu posso ter uma atividade automática que faz a consulta dos fornecedores habilitados, uma segunda atividade que emite os documentos de pedido de cotação e uma terceira atividade que envia esses pedidos aos fornecedores. Então vejam que, como essa atividade não tem nenhum senso de crítico muito grande do colaborador
porque ele basicamente ele tem que fazer um conjunto de ações, eu consigo trazer essa atividade para o mundo sistêmico. E qual é o grande ganho que eu tenho ao fazer isso? Por que nós buscamos, num projeto de automação, fazer o máximo possível que atividades humanas virem atividades automáticas? Basicamente porque existe um ganho muito grande em termos de custo e prazo do meu processo. Quando nós fazemos com uma atividade humana vire uma atividade automática, basicamente nós eliminamos o tempo de espera, porque a atividade automática ela é feita de forma instantânea. Eu não preciso aguardar o sistema terminar de fazer algo por horas e horas para que ele possa começar a fazer a minha atividade automática. Eu também elimino o tempo de execução, porque a velocidade de um sistema é em milissegundos, não é em horas ou dias ou minutos. Eu elimino a variabilidade, porque o sistema vai fazer sempre da mesma forma. Evidentemente que eu tenho que ter muito bem mapeado quais são as regras de negócio e o que deve ser feito, mas uma vez que eu consigo mapear isso adequadamente e programar isso adequadamente, eu vou ter garantia que vai ser sempre feito da mesma forma. E com isso eu consigo eliminar ou, no mínimo, diminuir o retrabalho e a ocorrência de erros, porque eu tenho a garantia de que aquelas ações vão ser feitas de uma forma padronizada e sempre da mesma forma. Com tudo isso, eu trago uma grande redução de custo. Redução de custo porque o meu processo fica mais rápido. Redução de custo porque o conjunto de pessoas envolvidas naquelas atividades agora não precisam mais estar fazendo aquelas atividades, podem estar fazendo outras coisas. E aquele processo, então, não vai ter mais o custo de valor hora dessas pessoas. Evidentemente que um sistema também não precisa ser motivado, né? Ele vai sempre trabalhar da mesma forma, do mesmo jeito, independente do dia, independente do que está acontecendo em volta. Então, eu não tenho aqui os problemas nocivos da falta de incentivo ou de motivação dos atores para fazer uma determinada atividade. Isso tudo faz o quê? Faz com que o meu processo seja mais eficiente, seja mais competitivo e com isso eu consiga alcançar e buscar resultados melhores. É claro que para isso tudo funcionar, nós temos que ter em mente que existe um investimento para a automação. E esse investimento, ele tem que se pagar. Então eu preciso saber qual o investimento para fazer essa automação, qual o meu custo hoje da minha atividade manual, para saber em quanto tempo esse custo vai se pagar com a economia que eu vou ter, de modo a avaliar se existe um retorno sobre esse investimento realizado. Um outro fator-chave, eu diria que um dos principais fatores que motivam as organizações a fazer a automação de processos é o que a gente chama de proatividade. Como funciona um processo manual, um processo em que as pessoas fazem as suas atividades e passam o processo para as próximas pessoas? Nós dependemos muito da organização de cada pessoa para que os processos possam seguir adiante. Se por acaso alguém mandar um processo para um ator e esse ator deixar esse processo em cima da mesa, no seu e-mail ou dentro de um sistema e não fizer nada por 1 hora, 2 dias ou 5 semanas, o processo vai ficar parado lá até que a pessoa resolva fazer a atividade ou alguém reclame que o processo não está andando ou exista alguma penalidade porque o processo não andou. Mas o fato é que os processos manuais dependem que as pessoas façam alguma coisa, façam as atividades para que eles possam seguir adiante. Não existe nenhum tipo de despertador que avise, olhe, o processo X está há 3 dias na mesa do fulano e não poderia estar há tanto tempo. Na automação de processos, nós temos os famosos reloginhos, os timers, que são esses símbolos que a gente coloca na borda das atividades. E esses elementos numa automação fazem toda a diferença. Fazem toda a diferença porque eles permitem que eu identifique prazos e que eu tome ações quando esses prazos não são cumpridos. De modo que eu elimino essa situação do meu processo ficar parado e nada acontecer. Eu posso tomar diversos tipos de ações. Eu posso tomar uma ação, por exemplo, de aviso. Se a pessoa não fizer uma análise de crédito em 2 dias, eu aviso, por exemplo, o coordenador
de que o analista dele está atrasado. Já se por acaso passar esses 2 dias e 2 dias antes do prazo de entrega da análise de crédito não tiver sido realizada ainda essa análise, eu posso, por exemplo, tirar a atividade do analista atual, buscar qual é o analista que está mais desocupado, atribuir uma prioridade altíssima a essa atividade e delegar a atividade a um novo analista que está mais liberado. Então vejam aqui que eu tenho, nessa situação, uma ação sendo tomada para garantir que aquele processo vai chegar até o final, para garantir que vai efetivamente ter sucesso e que o processo não vai ficar parado na mesa de alguém. Um outro exemplo que eu considero bastante interessante e é muito recorrente nos nossos processos é nós irmos escalando aqueles processos cujos prazos não vão sendo cumpridos. Por exemplo, no processo de demanda de fiscalização, onde existe uma fiscalização que gerou uma necessidade de resposta da organização, existe um determinado prazo. E digamos que se esse prazo não for cumprido, a empresa vai ser penalizada com uma multa, com algum auto de infração, com algum tipo de penalidade. Então existe o interesse da organização de que esses prazos sejam cumpridos. Para garantir isso, um exemplo seria a automação desse processo, em que o analista ele passa a ser o nível 1 e o principal responsável por responder à demanda da fiscalização. Se por acaso, 4 dias antes do prazo dado pela fiscalização para responder essa demanda, ele não tiver respondido, o relógio aqui entra em ação e a atividade sai da lista de trabalho, sai da responsabilidade do analista e vai para a responsabilidade do gerente, que passa a ser agora o responsável por atender a fiscalização. E se esse gerente, por mais 2 dias antes do prazo, não tiver respondido também, essa mesma demanda sai da responsabilidade do gerente e vai para a responsabilidade do diretor. E finalmente, se em 1 dia antes do prazo, mesmo assim, a demanda ainda estiver pendente, o presidente da organização é avisado que existe um atraso iminente a ser estourado pelos prazos acordados. Vejam que isso é uma forma bastante inteligente de motivar as pessoas a fazer as atividades no prazo acordado. Porque se elas não fizerem, elas vão começar a dar o seu trabalho para o seu gestor, para o seu superior, até chegar no nível de direção ou até mesmo do presidente. Então, isso são alguns exemplos que fazem com que em todos os projetos de automação de processos nós façamos um olhar, tenhamos um olhar diferente para o processo e perguntemos: o que eu posso fazer para gerar proatividade para o meu processo? Eu também posso trabalhar com a proatividade através da tomada de decisões em tempo real. Tudo que acontece no meu processo está sendo registrado pelo BPMS. Quantas atividades cada pessoa tem, o que aconteceu com cada atividade, quais são os indicadores do processo, quais são os tempos previstos, quais os SLAs que já foram atendidos e que não foram, quantas pessoas estão atrasadas, quantos processos estão atrasados, e tudo isso pode ser consultado através de uma visão de indicadores, onde eu consulto as informações de desempenho do meu processo e posso tomar decisões a partir disso. O interessante é que vários produtos de BPM permitem que eu configure ações proativas que vão ser tomadas caso os meus indicadores não tenham o desempenho que eu espero. Então eu posso definir limite para os meus indicadores e ensinar ao BPMS que, caso esses limites sejam ultrapassados, uma ação deve ser tomada. Por exemplo, posso enviar um e-mail para alguém, posso disparar uma ação em um sistema, posso gerar a execução de algum serviço e assim por diante. Isso é muito interessante porque eu trago essa proatividade de uma forma automática, ou seja, eu tenho a tranquilidade de saber que os meus indicadores vão estar sendo acompanhados e que caso alguma coisa de anormal aconteça, eu vou ser avisado ou alguma ação pré-definida vai ser tomada para corrigir ou começar um trabalho de recuperação sobre o problema identificado. Uma outra coisa interessante que também traz muita agilidade para o meu processo é a flexibilidade que eu tenho através da definição de regras de negócio. Num sistema convencional, as minhas regras de negócio elas são programadas
em alguma linguagem específica, que fica dentro de um código que só é acessível pelo desenvolvedor. Não é acessível por quem está executando o processo. Não é acessível pelas áreas de negócio mudar essas regras de negócio. Dentro de alguns produtos de BPM, nós temos o que a gente chama de business rules, ou regras de negócio, que são regras que eu defino, e essa definição ela é feita dentro de um ambiente amigável que as próprias áreas de negócio podem estar contribuindo e podem estar alimentando. De modo que, a qualquer momento, essas regras podem ser alteradas, podem ser reaplicadas aos meus processos em execução, sem que eu precise estar fazendo uma programação, sem que eu precise estar redesenvolvendo os meus sistemas. Então isso me dá muita flexibilidade e me dá muita agilidade em mudar características do meu negócio em tempo real, de acordo com as necessidades que vão surgindo com o passar do tempo. Passando para o nosso segundo pilar, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre conformidade. E aí nós temos um dos grandes desafios que as áreas de processo e que os analistas de processo têm, que é garantir que o processo que foi definido efetivamente é o processo que está sendo executado. É muito bonito nós termos um desenho de um processo desenhado, dizendo como o processo deve ser, quais são as atividades, quem deve fazer, quando deve fazer, qual atividade B deve ser feita quando uma atividade A anterior é finalizada e assim por diante. Agora, quem me garante que realmente é isso que é feito na organização? Quem me garante que as dezenas, centenas ou milhares de pessoas que estão envolvidas nesse processo efetivamente estão seguindo o desenho e estão seguindo o diagrama desse processo? Quem me garante que elas não estão fazendo as coisas da forma como elas gostariam de fazer e não da forma como a empresa definiu? Isso é um grande problema, porque num processo manual, as pessoas têm a responsabilidade não só de fazer a sua atividade, mas também têm a responsabilidade de definir qual o próximo passo do processo. Elas são responsáveis de, ao finalizar a sua atividade, passar para a próxima pessoa a atividade seguinte que deve ser executada. E evidentemente que aí nós podemos ter inúmeras falhas. Num processo automatizado, nós temos o que a gente chama de orquestração de processo. Ou seja, quem faz essa orquestração é o motor do processo, é o BPMS. Ao passar essa responsabilidade para o BPMS, as pessoas elas são responsáveis somente por fazer a sua atividade. Fazer um relatório, fazer uma avaliação, fazer uma cotação, dizer que se uma determinada situação foi aprovada ou reprovada, mas a pessoa, o ator, ele não é mais responsável por definir qual a próxima atividade. Quem define isso é o motor do processo, que toma essa decisão com base no desenho do processo. Então, dessa forma, eu tenho a garantia que o processo vai sempre seguir esse desenho e vai ser sempre executado da forma como foi previsto. E com isso, eu tenho a garantia do que eu chamo de integridade do processo. Nós temos vários, assim, dezenas de casos de automação de processos em que o principal motivador foi garantir a integridade dos processos. A empresa precisava garantir que os processos realmente estavam sendo executados conforme ela definiu, que não haviam desvios e que não havia qualquer tipo de fraude no processo. Empresas que têm, por exemplo, algumas certificações para cumprir, como um SOX, como a necessidade de atender algumas legislações, costumam muito buscar esse tipo de benefício na automação de processos, porque elas conseguem garantir que o processo vai ser executado da forma como foi prevista e conseguem, no caso de uma auditoria, mostrar efetivamente que aquilo que foi feito foi o que estava definido, porque eles têm rastreabilidade sobre o processo. E é por isso que o segundo item desse pilar de conformidade é o que a gente chama de transparência. Basicamente, eu costumo dizer que um BPMS ele traz para o mundo dos processos o Big Brother, onde tudo é visível e tudo é possível ser conhecido, acompanhado em tempo real. Isso acontece porque todas as etapas, todas as ações que são feitas no processo são ações que são registradas, são gravadas pelo BPMS. Eu tenho para cada uma das atividades do meu processo a informação de quem fez cada atividade, quando a atividade chegou para essa pessoa, quanto tempo demorou a atividade para ser executada, quando a atividade foi efetivamente finalizada
se foi finalizada com uma aprovação ou com uma reprovação. Tudo que é feito no processo é gravado e fica disponível para ser consultado, de modo que a transparência sobre o que está acontecendo no processo é muito grande. Além disso, fica muito mais fácil para as pessoas que têm interesse em acompanhar um determinado processo saberem o que está acontecendo com esse processo com um simples clique, sem precisar estar buscando informações em outros lugares. E as próprias áreas de negócio acabam também tendo um comprometimento com a execução do processo muito maior, porque elas sabem que elas não estão mais numa caixa preta, em que o que elas fazem e quando elas fazem não é acompanhado. Tudo é visível, tudo tem um alto nível de transparência e tudo que é feito e quando é feito e quais são os atrasos, quais são os gargalos, está disponível para ser consultado pela organização. E é por isso que o próximo passo, que é o passo da melhoria contínua, se calca exatamente nesse pilar, no pilar das informações que são geradas. À medida que eu tenho o registro de tudo que é feito no processo e como foi feito, eu passo a ter uma base de informações muito rica para fazer uma análise e uma proposição de melhorias nos meus processos. Eu consigo identificar qual o tempo de cada atividade média, quanto tempo o meu processo está sendo executado, quais os caminhos que ele costuma seguir, qual o desempenho de cada pessoa, quais as pessoas com maior ou menor desempenho, quais são as características de processo que fazem com que esse desempenho seja mais elevado ou mais demorado para ser executado. E com base em todas essas informações eu tenho um rol de dados muito grande para poder tomar decisões de melhoria, de mudanças no meu processo, seja mudanças por capacitação, seja mudanças pela troca de pessoas, seja mudanças pela troca de atividades ou de responsabilidades, ou da ordem como as coisas são feitas, e assim por diante. E por fim, a melhoria contínua também pode ser aplicada dentro do ambiente de simulação. Isso particularmente é muito importante, porque a simulação de processos é o sonho de todo gestor de processos. Só que, apesar de nós já termos boas ferramentas de simulação no mercado, a simulação ainda é uma tecnologia muito difícil de ser utilizada, porque ela exige um grau de detalhe, um nível de informação a respeito dos nossos processos muito grande. Para poder fazer uma boa simulação, eu tenho que contar com bons dados. Eu preciso saber qual o tempo de cada atividade, quantas pessoas estão disponíveis, qual a probabilidade do processo ser aprovado ou reprovado, de quanto em quanto tempo um novo processo é solicitado. E nesse nível de detalhe é muito difícil que as pessoas tenham dados confiáveis sobre isso num processo manual. Num processo automatizado, a realidade é completamente diferente. Porque num processo automatizado eu tenho esses dados. Eu sei quantas instâncias eu executo, eu sei quanto tempo eu demoro em cada atividade, eu sei quantas pessoas fazem cada atividade, porque essas informações são geradas à medida que o processo é executado. Então, um processo automatizado me traz uma base de informações que permite aí sim que eu comece a trabalhar com uma ferramenta de simulação de uma forma assertiva e exata. E com base nisso, eu posso começar a avaliar cenários. Eu posso verificar se eu colocar mais recursos numa atividade, se o processo vai ter o desempenho desejado. Eu posso mudar configurações de atividade ou a ordem das atividades e avaliar qual o impacto disso no meu desempenho, qual o impacto disso no resultado do processo. Eu consigo fazer uma série de análises e de avaliações para poder tomar uma decisão num ambiente de simulação antes de ir para o ambiente efetivo do negócio. Convido vocês, inclusive, nesse sentido, a irem no nosso blog e verem um webinar que nós ministramos no ano passado, que fala justamente da automação de processos e de simulação, mostrando, através do Visage, como que vocês podem fazer uma simulação de processos. Então, para finalizar, e aí já vou finalizar falando um pouquinho do nosso blog, a ideia do nosso webinar foi apresentar para vocês um conjunto de ganhos que se tem com a automação de processos e quais são os benefícios que as organizações estão buscando quando pensam no BPMS. Convido vocês a procurarem em Process caso queiram
a avaliar os seus casos específicos, a conhecerem potenciais de ganho na automação de processos, ou até mesmo fazer uma análise de retorno de investimento para verificar se vale a pena automatizar os seus processos. Convido vocês a conhecerem o nosso blog. Vocês vão encontrar lá centenas de artigos que são publicados semanalmente. Esse vídeo vai ser publicado agora, logo em seguida, e vai estar disponível no nosso blog. Nós temos um índice de artigos no blog que fala sobre, organiza o nosso conteúdo por assunto. Temos um índice de vídeos e apresentações também. Então realmente é um material muito rico, bastante utilizado, inclusive hoje, pelas áreas de processo no Brasil. A gente tem um número de acesso bastante grande e que gostaríamos que fosse cada vez maior. Queria aproveitar também, já que nós estamos falando de BPMS, para falar um pouquinho para vocês do nosso kit de avaliação de plataformas de BPM. Hoje em dia, a iProcess já passou por vários projetos de seleção de plataforma em que as empresas buscam avaliar qual a plataforma que elas devem utilizar para automatizar os seus processos. E essa não é uma escolha simples, porque existe um número muito grande de plataformas no mercado e não existe hoje alguma que a gente possa dizer que é a melhor. Cada uma tem um conjunto de características distintas, o que faz com que as empresas precisem descobrir o que é importante, o que elas querem no BPMS e depois fazer uma análise individual de cada um deles para poder saber qual a plataforma de BPM mais adequada para suas necessidades. O nosso kit ele ajuda a resolver grande parte desse problema. Primeiro porque nós temos um curso completo dentro do kit, que é o nosso workshop de seleção de plataformas, que ajuda a organização a entender do mundo de BPM e a entender o que ela precisa dentro de uma plataforma de BPM. Nesse sentido, nós também contamos nesse kit com uma planilha com mais de 500 requisitos de BPMS organizados por várias categorias, que facilita a organização a entender quais são os requisitos que são importantes que ela busque dentro de uma plataforma de automação. E por fim, nós temos ainda diversas plataformas já avaliadas, diversas plataformas que já foram atribuídas, já foram avaliadas em vários requisitos, já disponibilizando então para quem comprar o kit essa informação, de modo que para essas plataformas vai ser muito mais rápido a organização verificar se a plataforma atende ou não atende às suas necessidades. Por fim, o kit também conta com 4 horas de consultoria dos profissionais da iProcess, de modo a ajudá-los a discutir determinados pontos do BPMS e avaliar realmente o que é mais importante, o que vale a pena, quais plataformas valem a pena ser avaliadas dentro desse processo de seleção. Vocês podem consultar o nosso kit dentro do site da iProcess Education, ou entrar em contato com a gente, que vai ser um prazer falar um pouquinho sobre ele para vocês. Finalmente, convido vocês a conhecerem os cursos da iProcess Education, né? Nós temos principalmente nosso carro-chefe, que é o Ciclo BPM, que é um curso completo de BPM, de ponta a ponta, que a gente trabalha desde a modelagem de processos, cadeia de valor, arquitetura de processos, passando pela análise, melhoria, redesenho e chegando na modelagem para automação, para preparar o nosso processo para ser automatizado. É um curso bastante prático, com duração de 1 semana, que pode ser inclusive adquirido em módulos. Nós também trabalhamos com curso de BPMN, inclusive nós temos um curso em EAD de BPMN disponível, e com várias fontes de informação em Facebook, LinkedIn, YouTube, que convidamos todos vocês a conhecerem. Agradeço a todos por esse período aqui conosco e convido vocês a acompanharem então o nosso blog e assistirem os próximos webinários. Dentro desse ano, nós estaríamos a cada 15 dias fazendo um novo webinário, divulgando e compartilhando essas informações com vocês. Muito obrigado.